Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa segunda aula da disciplina de irrigação. Hoje nós vamos falar de evapotranspiração. Lembre-se que nós estamos falando de irrigação. Irrigação é devolver ao solo a umidade necessária para o desenvolvimento das plantas, né? Quando a chuva não é o suficiente, nós entramos com a irrigação ou em cultivos fechados, necessariamente temos que fazer irrigação, tá? Esse termo evapotranspiração, se vocês observarem, nós temos duas palavras, né? Quais são? Evaporação e transpiração, né? Então, quando a gente diz evapotranspiração, é a união, é a junção de evaporação com a transpiração. Certo? Então, vamos lá. Evaporação. O que seria a evaporação? Nós estamos falando da evaporação da água no solo. E o que seria a transpiração? A transpiração da planta. Pois, se nós estamos falando de irrigação, nós vamos ter que considerar o quanto que está evaporando de água do solo e considerar o quanto que a planta está transpirando, né? A evaporação do solo, muitas vezes a gente enxerga a olho nu, né? Com o vapor subindo. E a transpiração da planta, a gente não enxerga a olho nu, mas para termos certeza, né? Se vocês envolverem uma planta dentro de um saco plástico transparente, vocês vão observar as gotículas de vapor sendo formadas neste saco que está envolvendo a planta, ok? Então, evapotranspiração é isso, a evaporação de água no solo e a transpiração da planta. E nós vamos calcular isso, né? Para a gente saber o quanto que nós temos que repor de água no solo, nós temos que calcular a evapotranspiração, tá? Então vamos lá, a evaporação do solo, como que eu vou calcular? Imagine, é difícil, né? Qual metodologia vocês imaginam que eu iria calcular, determinar a evaporação do solo? Pois existe, né? É o denominado tanque classe A. Esse é um padrão internacional, ele é aceito mundialmente e tem todos os padrões, né? De diâmetro, de altura, de material, que vocês podem olhar aqui com mais tempo, né? Vocês veem qual que é o padrão. Não pode fazer da maneira aleatória, né? Porque como é algo que nós vamos, que se é utilizado internacionalmente, nós temos que ter um padrão. Notem que ele está sobre um estrado branco, a 10 centímetros no chão, numa área com grama, pode estar em área sem grama também, nós vamos ver melhor isso. E como que funciona esse tanque classe A? Vejam que aqui nós temos um poço tranquilizador, é o nome desse ponto aqui. E aqui ele está suspenso, né? São 3 parafusos onde esse poço fica suspenso. E o nível da água, né? Como ele está suspenso, o nível da água dentro do poço é o mesmo nível do lado de fora, do tanque como um todo. Notem que aqui no poço nós temos uma régua denominada parafuso micrométrico. Agora a gente consegue enxergar. Veja que aqui é uma régua milimetrada, né? E aonde tem uma boia que ela fica exatamente no nível do tanque, né? Da água do tanque. Então observem aqui o parafuso, o poço dentro do tanque. Se essa régua não ficasse dentro do poço, com o movimento da água, não conseguiria determinar exatamente. E por que essa régua tem os milímetros? Os milímetros de evaporação, né? Quando a gente fala da chuva, a gente não se refere em milímetros, né? Que é litros por metro quadrado, que nós comentamos na aula passada. Então, aqui, ó, os milímetros seriam aqueles mesmos milímetros de chuva. Porém, agora é o que se perdeu e não o que choveu, o que veio ao solo, sim o que o solo perdeu de água. Tá certo? Quais os fatores que interferem na evaporação? O vento, a umidade, a temperatura, a radiação solar.
Todos esses fatores, quanto maior o vento, menor a umidade, maior a temperatura e maior a radiação solar, maior será a evaporação do solo, ok? Como que eu calculo a evapotranspiração? Né? Essa fórmula aqui, ó, evapotranspiração de referência é o nome dado. Vocês vão ver por que tem esse nome. Evapotranspiração de referência é igual a evaporação vezes kT. O que é essa evaporação? É aqueles milímetros do tanque classe A que nós vimos anteriormente, né? Olha lá, EV é a evaporação do tanque classe A, milímetros por dia. Como eu vou lá diariamente ver o quanto que evaporou no meu tanque, então eu tenho o valor do EV. E esse kT? De onde surge esse kT? Esse kT é um coeficiente do tanque classe A, né? Aonde leva em conta o local em que o meu tanque está com relação à velocidade do vento, a bordadura, né, ao redor do tanque, se ele está sobre uma área com grama ou sem grama, qual é a umidade relativa do ar no local do tanque. Isso aqui eu tenho que coletar juntamente com as informações de evaporação do tanque, eu coleto os valores de kT diário. E daí eu venho nessa tabela e insiro os dados que eu coletei na estação meteorológica próxima ao tanque e tenho que descobrir qual desses valores aqui é o meu kT, tá? É um desses valores aqui, desses diversos números, que é o kT que eu vou utilizar na fórmula. Então vamos a um exemplo. Como eu sei qual é o valor de kT? Primeiro eu preciso dizer para vocês, né, como nós não vamos utilizar uma estação meteorológica pessoalmente, eu vou fornecer essas informações para vocês, tá? Então vamos a um exemplo. Por exemplo, eu digo que o vento é fraco, menor de 175 km por dia, hein? Não é quilômetros por hora. Então, eu digo que o vento é menos de 175 km por hora, certo? Tá aqui. Então, esses outros ventos aqui já não me interessam mais, tá ok? Aí eu digo para vocês, então, ó, eu tô aqui, vento fraco, eu tenho que considerar uma dessas bordaduras, né? Se fosse outro vento, eu consideraria essas outras bordaduras, mas como eu estou dizendo que é o vento fraco, eu tenho que considerar essas 4 linhas aqui. Aí eu falo, então, eu anulo as outras linhas. Eu falo para vocês que a minha bordadura é de 10 metros. Então, eu já estou nessa linha. Vocês viram que, então, mais nada me interessa. Se eu tenho vento de menos de 75, uma bordadura de 10, então eu estou nessa linha. O meu kT é algum desses kTs aqui, dessa linha, né? Aí eu tenho que falar para vocês se o tanque está em uma área com grama ou se o tanque está numa área sem grama, sem vegetação. Eu digo que o tanque está numa área com grama. Então, essa outra coluna aqui já não me interessa mais, essas outras 3 colunas. Então, me sobrou um desses 3 kTs. Aí eu digo para vocês que a umidade é alta. Então, esse kT que eu tenho é o 0,85. Tá ok? Essa é a tabela de kT, onde vocês terão que achar, encontrar o valor de kT. Nem, por exemplo, outro exemplo, se eu digo que o vento é moderado, uma bordadura de 10. Então, ó, eu estou nessa linha aqui que vocês estão vendo, eu estou nessa linha. Aí eu preciso saber qual desses kTs que eu vou utilizar, né? Então, ó, tanque com cobertura é um desses 3. Tanque sem vegetação é um desses 3. Aí eu tenho que saber qual é a umidade, né? Então vamos lá no outro exemplo. Se eu estou dizendo que o meu vento é de 200, então ele está aqui, moderado. Eu tenho uma bordadura de 10, então eu estou nessa linha. Agora, qual desses será? Então eu digo que é um tanque. O tanque está colocado numa área sem vegetação. Então, ó, moderado, 10, sem vegetação. É um desses 3 aqui, né? Um desses 3. Aí eu digo que o vento, que a umidade relativa, está em 50%. Então, meu kT é 0,65. Veja, ó,
vento de 200 é moderado, uma bordadura de 10, uma área sem vegetação, uma umidade relativa de 50. Então, o meu KT é 0,65. Juntamente com esse material está indo essa tabela de KT para vocês treinarem, né? E vamos fazer alguns exercícios posteriormente para a gente fixar bem. Então, vocês vão me falar, bom, com essa fórmula do ET0, o ETO, que é a evapotranspiração de referência, eu tenho a evaporação do tanque classe A, certo? Mas e a transpiração da cultura? Onde ela entra? Entra nessa fórmula seguinte, evapotranspiração da cultura, agora sim eu vou ter a evaporação do solo e a transpiração da cultura. Então, ó, evapotranspiração da cultura é igual ET0, que é o que nós acabamos de ver, que vocês acabaram de calcular, vezes o Kc. O que é esse Kc? O Kc é o coeficiente da cultura, é o quanto que a cultura transpira. Isso depende de cada estágio da cultura para cada cultura. Onde eu vou encontrar esse valor de Kc? Vocês também estão aí no material anexo, também tem essa tabela. Mas vamos seguir algum exemplo. O repolho, na fase inicial, o KT dele é de 0,4 a 0,5. A fase de desenvolvimento do repolho, o KC dele é de 0,7 a 0,8. Intermediário, 0,95 a 1,10. Tudo aqui, ó, no período de colheita, o KC do repolho é 0,8 a 0,95. Podemos usar aqui o exemplo da cana. Ó. KC da cana na fase inicial é 0,4 a 0,5. Nas contas, no nosso exercício que nós vamos fazer, vamos utilizar o primeiro KC, tá? De 0,4 a 0,5, vamos utilizar sempre o 0,4 para o nosso exercício bater o resultado com todos os demais, ok? Não que o segundo valor não esteja certo, mas aqui é um intervalo, nós vamos usar o valor menor do intervalo. Então, vamos fazer um exemplo. Determinar a evapotranspiração da cana-de-açúcar para todos os estágios da cultura. Então, ó, eu tenho a umidade relativa para achar o meu KT, eu tenho a evaporação do tanque, eu tenho vento, eu tenho a bordadura, eu tenho o tanque numa área sem vegetação, tá? Então, o que é a primeira coisa que eu tenho que calcular? A evapotranspiração da cultura. O ET0 vezes o KC. Mas espera lá, eu tenho o ET0? Não. Então, eu tenho que calcular primeiro o ET0, ou ETO, né, que a gente chama, mas estou chamando ele de ET0. Qual que é a fórmula que nós vimos, que vocês já anotaram aí? ET0 é igual EV vezes KT. Eu dei o EV? Eu dei, já falei. O EV é 5,5, está lá no exercício. E o 0,8? O 0,8 é o valor de KT que eu encontrei nessas condições do tanque, de umidade, de vento, de bordadura e numa área sem vegetação. Então, vocês jogam esse valor, esses parâmetros do tanque, lá naquela tabela do KT. Aí vocês vão encontrar esse valor de 0,8 do KT. Então, eu calculo 5,5 vezes 0,8 dá 4,4 milímetros. Agora sim, eu tenho o ET0 para calcular a ETC, tá? Então, eu vou lá na tabela do KC, da cana-de-açúcar, que é esse nosso exercício, e nós temos lá que o KC na fase inicial da cana-de-açúcar é 0,4 vezes o 4,4 que nós calculamos do ET0, eu tenho 1,76 milímetros por dia. O que é isso? É o quanto que a cultura da cana na fase inicial, com essas condições do tanque classe A, evapotranspirou, tá ok? Na fase de desenvolvimento, vejam que o ET0 não muda mais, nós já calculamos, é 4,4. Eu só estou mudando o valor de KC, que é lá naquela tabela do KC que vocês vão olhar, tá ok? Então, vocês pegam, encontrem o KC para cada fase da cultura, olha lá, fase intermediária, fase final, fase de colheita e a fase total, e vão ver qual que é o ETC, ou seja, qual que é a evapotranspiração da cultura da cana em cada uma dessas fases, tá ok? Então, para que isso serve? Para a gente ver que, por exemplo, aqui na fase intermediária, foi o momento em que a cana
mais evapotranspirou, ou seja, que mais o solo evaporou e a planta transpirou, ok? Então eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem e qualquer dúvida nós estamos aí à disposição, ok, pessoal?